Olá pessoal, vamos agora para esse terceiro bloco para compreender o julgamento de casos repetitivos. A terceira premissa. Nós já vimos que o julgamento de casos repetitivos é um gênero de incidentes de tribunal que tem as suas espécies. Nós já vimos qual é o objeto do julgamento de casos repetitivos, que é a solução de uma questão de direito que se repete em diversos processos. Processos esses que podem ser processos semelhantes ou não, quer dizer, processos homogêneos ou heterogêneos. E agora vamos para a terceira premissa. A terceira premissa é uma premissa muito importante. Também, enfim, todas as premissas são importantes, mas eu tenho um especial apreço por essa, que é a seguinte: o incidente de julgamento de casos repetitivos é um exemplo, é uma espécie de processo coletivo. É isso mesmo. O julgamento de casos repetitivos é uma espécie de processo coletivo. Então eu vou explicar essa premissa. Percebam bem, o que é um processo coletivo? Processo coletivo é todo processo que tem por objeto a uma situação jurídica coletiva. Todo processo que tenha por objeto uma situação jurídica coletiva é um processo coletivo. E o que é uma situação jurídica coletiva? Situação jurídica coletiva é uma situação jurídica de um grupo. Ou seja, é uma situação jurídica titularizada por um grupo. Um direito de um grupo, o dever de um grupo, que grupo também pode ter dever. Então, deveres, direitos de grupos, quando direitos ou deveres de grupos estão em juízo, o processo que os tem por objeto é um processo coletivo. O que aconteceu na nossa história? Tradicionalmente, a gente só via processo coletivo nas ações coletivas. Na ação civil pública, na ação popular. Ação civil pública, ação popular são ações coletivas. Por quê? Porque são ações que têm por objeto direitos de grupo. Então a gente meio que relacionava processo coletivo com ação coletiva. Sucede que processo coletivo é também um gênero. Você pode pensar em processo coletivo com vários instrumentos, com várias formas de se tutelar coletivamente, de se tutelar grupos. Quando você tutela um grupo, você tutela coletivamente. A ação coletiva é uma espécie de processo coletivo. O julgamento de casos repetitivos é outro. O julgamento de casos repetitivos é uma técnica de processo coletivo distinta da ação coletiva. Distinta, a gente vai ver aqui as distinções. Mas o mais importante é que você perceba que existe um gênero, um modo de compreender, um modo de tutelar, de proteger os direitos e deveres de grupo. Esse modo no Brasil pode se concretizar, quer dizer, o processo coletivo pode se realizar por instrumentos diversos, que é o instrumento da ação coletiva e o instrumento do julgamento de casos repetitivos. Agora vamos lá. Vejam bem. Por que eu digo que o julgamento de casos repetitivos é um processo coletivo? Por que ele se refere a grupos? Por que ele tutela direitos de grupos? Porque veja, a gente já viu que para eu instaurar um julgamento de casos repetitivos é preciso que se repita uma mesma questão de direito em diversos processos pendentes. Então vamos lá. Se há diversos processos pendentes, nós já temos aí o grupo composto pelos sujeitos que estão com processos em juízo discutindo a mesma questão. Então você tem um grupo, o grupo das pessoas que estão em juízo discutindo a mesma questão de direito. E esse grupo é um grupo composto por quem discute essa mesma questão de direito e quer a solução X, e quem discute essa mesma questão de direito e quer a solução Y. Porque claro que você tem uma disputa aí, né? Há aqueles que querem que a questão X, que a questão seja resolvida de uma maneira, e há aqueles que querem que a questão seja resolvida de outra maneira. E muitas vezes há várias maneiras de resolver a mesma questão. Então,
É possível que haja um grupo que defenda a solução A, outro grupo que defenda a solução B, outro grupo que defenda a solução C, outro grupo que defenda a solução D. Até porque muitas vezes há uma multipolaridade aí. Muitas vezes há uma multipolaridade. Então, sempre que a gente fala em julgamento de casos repetitivos, a gente fala em grupo. Em grupos, né? Os grupos das pessoas que estão em juízo discutindo aquela questão de direito, desejando a solução A ou desejando a solução B, ou C ou D. E além disso, como o julgamento de casos repetitivos, ele serve para gerir os casos que estão em andamento, para pessoas que estão processando agora na justiça, mas também serve para definir uma solução para casos futuros, pessoas que ainda não estão em juízo, mas que vão ser impactadas com a solução do julgamento de casos repetitivos. É possível dizer que ainda há grupo das pessoas que, embora não estejam em juízo discutindo aquela questão, são interessadas na solução daquela questão, porque aquela questão diz respeito de alguma maneira. Ainda tem isso. São pessoas atingidas pela solução do julgamento de casos repetitivos, que não estão processando. Ou seja, o julgamento de casos repetitivos serve para tutelar grupos de pessoas que estão em juízo, grupos de pessoas que não estão em juízo, mas são afetados com a decisão. Então, para mim, não há dúvida de que o julgamento de casos repetitivos é uma forma de se tutelar grupos e, portanto, é um instrumento de processo coletivo. Muito importante perceber isso. Agora, Fred, como é que eu distingo, então, ação coletiva de julgamento de casos repetitivos? Porque processo coletivo é qualquer processo que sirva para tutelar situações jurídicas de grupo. Isso é o gênero. Nós temos as ações coletivas e julgamento de casos repetitivos. Como é que se caracteriza? Como é que se distingue um do outro? Tem 4 formas de você distinguir, 4 critérios para distinguir. O primeiro critério é a legitimidade. Veja, a legitimidade para uma ação coletiva é uma legitimidade ampla, mas ela é aquela legitimidade que está prevista na Lei de Ação Civil Pública no CDC. Ministério Público, associações, pessoas de direito público, defensoria pública. Você tem um rol que é um rol de muita gente, mas é aquele rol limitado. São as pessoas jurídicas que podem entrar, né? O Ministério Público, os órgãos, né? Órgãos públicos, pessoas jurídicas. E apenas no caso da ação popular, o indivíduo pode propor uma ação coletiva. A ação popular é uma ação coletiva. Nos casos de ação popular, pode um indivíduo propor. No caso de ação civil pública, é pessoa jurídica ou órgão público. Então, você tem aquele rol dos legitimados para propor uma ação coletiva. A legitimidade para instaurar um julgamento de casos repetitivos é bem diferente. A legitimidade para instaurar um julgamento de casos repetitivos é muito ampla. Veja, além do Ministério Público poder pedir a instauração, da Defensoria Pública poder pedir a instauração, o próprio órgão julgador pode pedir a instauração. Um IRDR pode ser instaurado por provocação do próprio relator, de um membro do tribunal. Um órgão julgador não pode propor uma ação coletiva, mas o órgão julgador pode instaurar um processo coletivo chamado julgamento de casos repetitivos. E mais, o julgamento de casos repetitivos pode ser instaurado por provocação das partes. As partes podem provocar a instauração de um IRDR, por exemplo. No caso das ações coletivas, a gente viu que o indivíduo só pode propor ação coletiva nos casos de ação popular. Na ação civil pública não pode. Perceba, qualquer das partes, de qualquer dos processos pendentes em que a questão de direito se repita, pode provocar a instauração do julgamento de casos repetitivos. Então veja a ampliação da legitimidade para propor o julgamento de casos repetitivos. Muito maior. Então você já tem uma distinção aí muito grande. Lembrando que o julgamento de casos repetitivos, conforme eu disse,
conforme eu disse, até mesmo o órgão julgador pode propor a instauração do julgamento de casos repetitivos. A primeira distinção está, portanto, na legitimidade. A segunda distinção está no objeto. No objeto. Uma ação coletiva, ela tem por objeto direitos coletivos. Direitos coletivos. Uma ação, um julgamento de caso repetitivo, tem por objeto uma questão de direito repetitiva, que pode ser material ou processual. Perceba, pode ser material ou processual. Esses objetos são distintos, até porque a lei de ação civil pública restringe o objeto da ação civil pública. Não cabe ação civil pública para questão tributária, por exemplo, diz a lei de ação civil pública. E não há essa restrição no julgamento de casos repetitivos. No bloco passado, quando a gente examinou o objeto do julgamento de casos repetitivos, a gente viu que não há essa restrição. Então, é muito amplo o objeto do julgamento de casos repetitivos. Muito amplo, porque envolve questões processuais. Quer dizer, é inconcebível, por exemplo, uma ação civil pública para definir se cabe agravo de instrumento contra decisões sobre competência. Isso não vai ser objeto de uma ação civil pública, isso vai ser objeto de julgamento de casos repetitivos. Mas aí você vai dizer, mas Fred, então quer dizer que o objeto do julgamento de casos repetitivos é maior, é mais importante do que ações coletivas? O raciocínio não é esse, meus caros. Não raciocinem como se houvesse uma prioridade, uma importância da ação coletiva para o julgamento de casos repetitivos. Não é por aí. O que é interessante de perceber, o que é importante de perceber, é que agora você tem que fazer um juízo de adequação. O que se adequa como objeto da ação coletiva, o que se adequa como objeto de julgamento de casos repetitivos. Muitas vezes, o mesmo tema pode ser objeto de ambos. Não tem problema, o mesmo tema pode ser objeto de ambos. Então, se você pensar, pode ter uma ação coletiva para direitos individuais homogêneos que discuta a mesma questão que está sendo discutida no julgamento de casos repetitivos. Não tem dúvida que pode haver essa interseção. Pode haver essa interseção. Mas veja, se uma determinada empresa está poluindo o meio ambiente, aquela empresa está poluindo o meio ambiente, isso não vai ser objeto de um julgamento de casos repetitivos. Isso é objeto de uma ação coletiva, que vai ser uma ação coletiva de responsabilização ambiental. Ponto. Isso não tem repetição que justifique o julgamento de casos repetitivos. Então perceba que aquele problema coletivo ambiental relativo àquela empresa específica é um problema que vai ser objeto de ação coletiva e é incogitável pensar isso em julgamento de casos repetitivos. Do mesmo modo, o exemplo que eu dei, questões processuais repetitivas não vão ser objeto de ação coletiva, vão ser objeto de julgamento de casos repetitivos. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Os objetos são distintos, pode haver uma interseção entre eles e pode haver casos em que somente julgamento de casos repetitivos caiba, somente ação coletiva caiba. Em suma, o que é que eu quero dizer com isso? Que o nosso sistema hoje é um sistema muito completo. Muito completo. Nosso sistema de tutela coletiva hoje é um sistema bem completo. Porque é difícil imaginar um problema coletivo que não tenha um instrumento para tutelá-lo. E às vezes mais de um instrumento. Pode ser ação coletiva e julgamento de casos repetitivos. Porque eu disse que há essa zona de interseção grande. Então essa é a segunda diferença. A terceira diferença que a gente pode identificar diz respeito ao propósito. Veja, uma ação coletiva ela produz uma coisa julgada coletiva. Então o produto da ação coletiva é uma coisa julgada coletiva. O produto do julgamento de casos repetitivos é outro. O que é que se produz no julgamento de casos repetitivos? O julgamento de casos repetitivos produz a decisão sobre uma questão de direito repetitiva. Então, define-se a solução de uma questão de direito repetitiva. E essa solução, ela se incorporará, essa solução se incorporará aos processos que estão pendentes e será precedente obrigatório para os processos futuros.
casos futuros em que essa questão reapareça. Então, o produto do julgamento de casos repetitivos é a definição de uma tese jurídica, aplicável aos processos pendentes que foram suspensos e aplicável nos casos futuros semelhantes. Um é coisa julgada, outra é a tese jurídica sobre a questão de direito repetitivo. Ora, coisa julgada é uma estabilidade muito forte que somente pode ser desfeita por rescisória, como regra, né? Como regra pode ser desfeita por rescisória. Uma tese jurídica, ela tem uma estabilidade forte, mas ela pode ser revista como se revê em precedentes. Então, você pode instaurar um incidente de revisão da tese jurídica. Porque a coisa julgada se refere a um problema concreto. A tese jurídica é uma solução criada para problemas gerais. Para problemas gerais. Sempre que essa questão aparecer, a solução vai ser aquela. A coisa julgada se refere àquele grupo específico que foi tutelado. Então você tem produtos diferentes. Uma coisa é a coisa julgada, coletiva, produto da ação coletiva, e a outra coisa é a tese jurídica, que gera um precedente obrigatório, produto do julgamento de casos repetitivos. A coisa julgada se desfaz por rescisória, a tese jurídica pode ser superada por um incidente de revisão da tese, de superação da tese, um overruling, que é exatamente a superação de um precedente. Então, também aqui se distingue pelo seu objeto. E a quarta distinção diz respeito à vinculação dos membros do grupo a esse produto. Coisa julgada, precedente. Como os membros do grupo se vinculam a isso? Perceba. No caso da coisa julgada coletiva, a coisa julgada coletiva no Brasil só vincula os membros do grupo, os indivíduos, favoravelmente. Coisa julgada coletiva desfavorável não prejudica os membros do grupo individualmente. Então, o indivíduo não se prejudica com a coisa julgada coletiva desfavorável. Então, a coisa julgada coletiva somente se estende para o membro do grupo favoravelmente. Pois bem, a tese jurídica criada no julgamento de caso repetitivo vincula os membros do grupo, qualquer que seja o resultado. Qualquer que seja o resultado. Então, a tese jurídica foi A, foi B, os membros do grupo estão vinculados. O precedente que surge com a tese jurídica vincula todos, qualquer que seja o resultado. Essa distinção é muito importante. Porque realmente é muito distinto, não? Inclusive gera muitas críticas. O pessoal que não gosta do julgamento de casos repetitivos critica o julgamento de casos repetitivos exatamente por isso. Mas como é que pode? Vai gerar uma decisão, um entendimento que vincula todo mundo, para o bem e para o mal. É diferente. Mas aí você tem um equilíbrio, um balanço, né? Você tem um balanço. Ora, a coisa julgada coletiva, ela só pode ser desfeita por rescisória. Ela tem uma legitimidade para você instaurar ação coletiva menor. Não é todo mundo que pode instaurar. Ela pode ser desfeita por rescisória e ela só se refere àquele grupo específico e não prejudica os indivíduos se for desfavorável. O julgamento de casos repetitivos, ele vincula todo mundo, para o bem e para o mal. Mas não precisa de rescisória para poder rever aquele entendimento. Você pode rever instaurando um novo incidente para poder rediscutir a tese, se houver razões para que a tese seja revista. Então, de um modo, a priori, é mais simples rever a tese do que rever a coisa julgada. Embora não se deva rever a tese sem razão, claro. Mas você vai compensando o sistema. No julgamento de casos repetitivos, qualquer pessoa pode provocar. Então a legitimidade é muito maior. Portanto, a participação no debate tende a ser muito maior. A participação na construção da tese tende a ser muito maior. Portanto, justificaria a vinculação de todos à solução. Então, é uma tentativa de equilíbrio com técnicas diferentes que chegam a resultados diferentes e podem se combinar. Então, embora sejam ambas, ação coletiva e julgamento de casos repetitivos, espécies do gênero processo coletivo, eles têm regimes jurídicos distintos com essas quatro grandes distinções: na legitimidade, no objeto, no produto e na vinculação do membro do grupo a esse produto.
que é coisa julgada, ou a tese. No caso da coisa julgada, ação coletiva, o membro do grupo só se vincula se a coisa julgada for favorável. No caso da tese, o membro do grupo se vincula a qualquer que seja o resultado dela. Pois bem, mas o fato de haver essas diferenças não elimina as suas semelhanças. São institutos muito semelhantes, porque são institutos do mesmo gênero do processo coletivo. Não é por acaso que o Ministério Público intervém tanto na ação coletiva quanto no julgamento de casos repetitivos. A intervenção é obrigatória. Não é por acaso que o regime de desistência é semelhante. Eu não posso desistir de uma ação coletiva com facilidade, assim como a desistência de um julgamento de casos repetitivos também é regulada de maneira muito diferente, dificultando, impedindo que a desistência num julgamento de casos repetitivos ela impeça o julgamento da tese. Então você tem restrições à desistência em ambos os casos, você tem suspensão dos processos. A ação coletiva suspende os processos individuais, o julgamento de casos repetitivos suspende os processos individuais para a espera da coisa julgada coletiva, para a espera da fixação da tese. O Ministério Público intervém em ambos os casos, há audiências públicas em ambos os casos, o amicus curiae participa em ambos os casos. Então você tem claramente uma proximidade. Por quê? Porque estamos falando de um julgamento, um incidente para tutelar grupos. Então há um interesse público por detrás. Então é importante vocês perceberem isso. E essa relação, ela justifica, por exemplo, que se houver uma ação coletiva pendente, e nessa ação coletiva se discutir uma questão de direito repetitivo, você pode usar os dois instrumentos ao mesmo tempo. Você tem uma ação coletiva e se instaura um julgamento de casos repetitivos para fixar a tese como um precedente. Então você julga aquela ação coletiva específica relativa àquele grupo e ainda fixa uma tese que vale para todo mundo, para o bem e para o mal. Você pode fazer as duas coisas. E nesses casos, quando tem uma ação coletiva e tem uma questão de direito que se repete, e essa questão de direito que se repete também se repete naquela ação coletiva, a ação coletiva tem que ser escolhida para ser o caso que vai servir de base para o julgamento de casos repetitivos. Todo julgamento de casos repetitivos, meus caros, precisa de um processo para poder servir de base. Se tem uma ação coletiva entre os processos repetitivos, essa ação coletiva tem que ser escolhida. Isso é uma tese que vem sendo definida no Brasil há muito tempo. Antônio do Passo Cabral defende, eu e Zanetti defendemos quando escrevemos sobre isso. Aliás, esse bloco está todo no volume 4 do meu curso, o volume roxo. Existe um item só para... Porque o volume 4 é o volume sobre processo coletivo. E aí tem um item para poder explicar os instrumentos do processo coletivo, que está no capítulo 1. E tudo que eu estou falando aqui está lá. E eu e Zanetti também defendemos isso. A diretriz de que as ações coletivas devem ser selecionadas como representativas para a instauração de um julgamento de casos repetitivos. E aí essa diretriz acabou sendo encampada pelo CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, editou, deixa eu colocar aqui, editou a recomendação 76 de 2020, e no artigo 8º da recomendação 76 de 2020 do CNJ está dito: recomendar que os incidentes de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos sejam, respectivamente, suscitados, selecionados ou instruídos a critério do órgão judicial, quando possível, preferencialmente, a partir de processos coletivos. Ou seja, a tendência de você considerar o processo coletivo, a ação coletiva, como o processo representativo na suscitação do julgamento de casos repetitivos. Portanto, mais uma vez estabelecendo essa relação.
Há projetos de lei que visam mudar a ação civil pública no Brasil, e esses projetos de lei que visam mudar a ação civil pública no Brasil incorporam essa diretriz. Quer dizer, vão regular a ação civil pública, mas colocam em diálogo a ação civil pública com o julgamento de casos repetitivos, porque são instrumentos desse mesmo sistema de tutela coletiva no Brasil. Então, recomendação 76 do CNJ de 2020. É isso, meus caros. Com isso, a gente termina a terceira premissa para compreender o julgamento de casos repetitivos. O julgamento de casos repetitivos é uma espécie de processo coletivo ao lado das ações coletivas. Agora, estudar esse assunto. Pega o volume 4 do curso, capítulo 1, tem um item dedicado a isso. É um item são 8 páginas. Mergulha, porque esse é um tema fundamental. É isso. Abraço, pessoal.